Você sabia que no espaço é incrivelmente frio? No imenso vazio entre estrelas e galáxias, a temperatura pode cair a menos 270 graus Celsius, um pouco acima do zero absoluto. Com essa temperatura tão baixa, o movimento dos átomos quase para, e a matéria se comporta de maneira bem diferente do que estamos acostumados na Terra. O espaço não é como nossa atmosfera, ele não retém calor, tornando-se um ambiente gelado. Por exemplo, quando objetos flutuam na escuridão do espaço sem o calor do Sol, eles perdem rapidamente seu calor. Isso explica por que os astronautas usam trajes aquecidos ao explorar o espaço além do nosso planeta. Eles precisam se proteger do frio intenso que pode congelar seus corpos em questão de segundos. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que, embora elas possam brilhar calorosamente no céu noturno, o espaço ao seu redor é um vácuo gelado que desafia a própria natureza da matéria. E isso pode te surpreender. As fêmeas precisam acasalar para se manter saudáveis. As fêmeas de furão, carinhosamente chamadas de Jills, têm uma necessidade de saúde única que muitos donos de pets podem não conhecer. Quando uma Jill entra no cio, seu corpo produz uma quantidade significativa de estrogênio. Se ela não acasalar durante esse período, os níveis de estrogênio podem se elevar perigosamente, resultando em uma condição conhecida como toxicidade estrogênica. Essa condição causa não apenas desconforto, mas também pode levar a problemas de saúde graves, como anemia potencialmente fatal. O estrogênio em excesso interfere na produção de glóbulos vermelhos, resultando em contagens sanguíneas perigosamente baixas e, consequentemente, na entrega inadequada de oxigênio por todo o corpo. Para proteger suas Jills, os donos de furões devem estar informados sobre práticas de reprodução responsáveis e a importância do cuidado veterinário. Em alguns casos, se a reprodução não for viável, os veterinários podem oferecer tratamentos para ajudar a regular os níveis hormonais. Cuidar das Jills significa não apenas mantê-las como pets, mas entender e atender às suas necessidades específicas de saúde para garantir que tenham vidas longas e felizes. Você sabia que lagos vulcânicos podem brilhar em várias cores? A cor da água em lagos vulcânicos é simplesmente incrível, variando do verde fosforescente ao laranja vibrante. Esse fenômeno surpreendente acontece devido à química única da água, influenciada por diferentes minerais e gases liberados pela atividade vulcânica. Por exemplo, uma alta concentração de enxofre pode criar tons verdes ou amarelos brilhantes, enquanto o ferro transforma a água em um atraente vermelho alaranjado. Cada lago vulcânico tem sua paleta única, tornando-os não apenas belos, mas também interessantes para os cientistas. Esses lagos geralmente se formam em crateras após a erupção do vulcão, e a dinâmica de suas cores pode mudar rapidamente, refletindo os processos geológicos em andamento. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um lago vulcânico, imagine as cores vibrantes dançando em sua superfície. Que manifestação impressionante da química da natureza! Por que Itana Lopes está causando alvoroço nas redes sociais? Essa incrível modelo digital fez sucesso no Instagram, conquistando mais de 300 mil seguidores, sendo totalmente criada por inteligência artificial. Criada pela empresa Clueless, Itana Lopes encanta seu público com fotos vibrantes que lembram imagens de modelos reais. Surpreendentemente, seus seguidores levaram 4 meses para descobrir a verdade. Itana não é uma pessoa, mas sim um produto de algoritmos e gráficos computacionais. Essa revelação levanta questões interessantes sobre nosso relacionamento com a tecnologia na era das redes sociais. Com o aumento de deepfakes e influenciadores virtuais, precisamos refletir sobre o que é real e o que não é. Estamos criando laços com algo que não existe? A popularidade de Itana destaca o quão avançada a IA se tornou, criando imagens tão realistas que podem atrair grandes audiências. À medida que nos aprofundamos em um mundo onde o digital e o real se entrelaçam, o que isso significa para o futuro do conteúdo, da comunicação e da autenticidade. Vamos explorar as consequências do surgimento de modelos digitais, como Itana Lopes, em espaços antes destinados a pessoas reais. Você pode imaginar que espelhos refletem mais do que apenas imagens. Em muitas aldeias do Paquistão, os espelhos são colocados do lado de fora das casas, não só para enfeitar, mas também para proteger contra energias negativas e espíritos malignos. Essa prática cultural fascinante é baseada em superstições, onde as famílias acreditam que um espelho brilhante pode refletir influências negativas que tentam perturbar sua paz.
Os moradores costumam escolher pendurar esses espelhos em molduras elegantes, tornando-os tanto bonitos quanto significativos. Embora os espelhos adicionem charme à aparência externa, seu verdadeiro propósito está profundamente ligado ao desejo da comunidade de se proteger e manter a harmonia. Muitos moradores se sentem seguros sabendo que suas casas estão protegidas de forças invisíveis. Essa tradição demonstra como crenças culturais podem moldar a vida cotidiana, oferecendo uma maneira prática e artística de atrair positividade. Quem poderia imaginar que os espelhos poderiam desempenhar um papel tão importante na proteção do lar? É verdade que as cobras evitam lugares frios? Surpreendentemente, as cobras estão completamente ausentes na Groenlândia, Islândia e Antártica. Essas regiões geladas são muito frias para répteis de sangue frio, como as cobras, que dependem do calor do ambiente para sobreviver. Quando a temperatura cai, essas cobras não conseguem encontrar o calor necessário, o que explica sua ausência nesses lugares incríveis. Mas não para por aí. Ilhas isoladas como a Irlanda e a Nova Zelândia também estão livres de cobras. Por quê? As cobras simplesmente não conseguem chegar a essas ilhas, seja por barreiras naturais ou pela grande distância. Essa ausência cria um espaço seguro para pessoas e outros seres que podem ter medo das cobras. Na verdade, alguns pesquisadores acreditam que a falta de cobras nessas ilhas permitiu que certas populações de aves crescessem, que de outra forma poderiam estar ameaçadas pela predação das cobras. Não é interessante como a geografia e o clima moldam a vida selvagem que vemos ao redor do mundo? Você não vai acreditar no que é o Festival Gion Matsuri. Este festival, que é celebrado há mais de 1000 anos, acontece em Kyoto, Japão, e é um dos maiores e mais prestigiados eventos do país. É uma festa vibrante que inclui desfiles incríveis com carros alegóricos coloridos, música tradicional e apresentações energéticas, mostrando a rica herança cultural do Japão. Moradores e turistas se reúnem para sentir a emoção enquanto as elaboradas procissões percorrem as ruas. O festival começou como uma oração por uma colheita abundante e proteção contra desastres, tornando-se uma parte importante da identidade da comunidade local. Com o passar do tempo, o festival manteve seu espírito, incorporando elementos modernos, permitindo que ainda mais pessoas participem da celebração. Todo mês de julho, a cidade se transforma em uma festa vibrante que conquista os corações de todos os presentes. Você já sonhou em ver um evento tão incrível com seus próprios olhos? Você já se perguntou por que o Louvre é tão popular? Este famoso museu em Paris atrai milhões de visitantes todos os anos, tornando-se o museu de arte mais visitado do mundo. Uma das razões para sua popularidade é a incrível coleção de arte. O Louvre abriga mais de 35.000 obras, incluindo peças famosas como a Mona Lisa e a Vênus de Milo. Essas obras-primas atraem amantes da arte e curiosos que desejam ver a história. Além disso, a impressionante arquitetura do museu é um espetáculo que vale a pena ver. A pirâmide de vidro na entrada, projetada pelo arquiteto I.M. Pei, combina a modernidade com a grandiosidade histórica, oferecendo uma oportunidade inesquecível para fotos. Mas além da arte e da arquitetura, a rica história do Louvre aumenta ainda mais seu apelo. Originalmente, era um palácio real, e sua transformação em museu em 1793 marcou o início de uma nova era na preservação da arte. Com visitas guiadas, programas educacionais e exposições especiais, sempre há algo novo para descobrir aqui. Portanto, seja você um amante da arte ou apenas explorando Paris, o Museu do Louvre promete uma experiência inspiradora que faz os visitantes quererem voltar. Você já pensou no Cavaleiro Mecânico de Da Vinci? No final do século XV, o gênio Leonardo da Vinci desenhou projetos de um incrível cavaleiro mecânico, e é fascinante ver como sua visão resistiu ao tempo. Essa criação inovadora deveria se mover, sentar e até acenar, mostrando o entendimento de Da Vinci sobre mecânica e anatomia, muito antes da robótica se tornar uma paixão moderna. Quase 500 anos depois, em 2002, uma equipe de engenheiros trouxe a ideia de Leonardo à vida, com um modelo totalmente funcional. Essa interpretação moderna destacou não apenas o gênio de Da Vinci, mas também como suas ideias sobre movimento e automação estavam à frente de seu tempo. É surpreendente pensar que as sementes da robótica moderna foram plantadas por um artista e inventor há mais de 4 séculos. Quantas outras ideias da história podem nos inspirar ainda hoje? Você conhece a tradição única do sumô no Japão?
No Japão, os lutadores de sumô têm uma maneira surpreendente de se comunicar com os fãs através de uma prática chamada tata. Em vez de autógrafos comuns, esses atletas deixam suas impressões de mãos, criando memórias inesquecíveis para os admiradores. Esse método único é passado de geração em geração, refletindo a rica história e cultura do sumô. Quando os fãs vão às competições, eles têm a chance de encontrar seus lutadores favoritos, que deixam suas impressões em papéis especiais ou souvenirs, deixando uma marca vibrante. Essas impressões de mãos não são apenas sinais. Elas se tornam valiosos souvenirs que os fãs podem guardar por muitos anos. A tradição do tata destaca a conexão entre os lutadores e seu público, demonstrando respeito e gratidão de ambos os lados. É uma bela combinação de esporte e arte, onde cada criação é única e individual. Então, da próxima vez que você admirar um lutador de sumô, lembre-se do emocionante ritual do tata, que aproxima os fãs do mundo desse esporte incrível. Prepare-se para se surpreender com as pirâmides do Sudão. Você sabia que o Sudão abriga impressionantes 255 pirâmides, tornando-se o país com o maior número de pirâmides do mundo? Isso é o dobro do que há no Egito. Embora muitos associem pirâmides apenas às famosas construções do Egito, as pirâmides do Sudão contam uma rica e fascinante história de uma antiga civilização chamada Reino de Kush. Essas pirâmides, construídas como tumbas monumentais para reis e nobres, refletem a grandeza e a complexidade da cultura cuxita. Principalmente localizadas na parte norte do Sudão, essas estruturas variam em tamanho e design. Algumas têm pontas afiadas, enquanto outras possuem topos lisos e arredondados. Os sítios arqueológicos de Meroe e Napata são especialmente conhecidos por suas impressionantes concentrações dessas pirâmides. Eles atraem visitantes curiosos e pesquisadores que buscam desvendar os mistérios dessa antiga civilização menos conhecida. Portanto, da próxima vez que alguém mencionar pirâmides, lembre-se de que o Sudão guarda um tesouro de história pronto para ser explorado. Vamos revelar a verdade sobre tijolos e alumínio. Você sabia que os tijolos têm uma história surpreendente que antecede o alumínio? Os primeiros tijolos foram criados por Johann Wolfgang Dobereiner em 1823, usando uma mistura única de hidrogênio e platina. Esse processo inovador permitiu a criação de materiais de construção duráveis muito antes do alumínio se tornar conhecido. Apenas 3 anos depois, em 1826, John Walker apresentou o alumínio, mudando o mundo dos materiais e da produção. É incrível como esses dois materiais, tão comuns hoje, têm origens tão diferentes. Os tijolos foram usados por milênios, desde civilizações antigas, enquanto o alumínio é uma invenção moderna que transformou indústrias. Ambos os materiais possuem propriedades únicas, tornando-os indispensáveis na construção e no design. Os tijolos oferecem resistência, enquanto o alumínio é valorizado pela leveza e maleabilidade. Como você acha que esses materiais continuarão a moldar nosso mundo? Você sabia que Mary Sawyer tinha uma ovelhinha famosa? Esta encantadora história começou no final da década de 1860 em Boston, onde Mary, de 11 anos, se tornou conhecida por sua ligação especial com uma pequena ovelha chamada, claro, Ovelhinha Mary. Este adorável animal não era apenas um animal de estimação. Ela adorava seguir Mary por toda parte, até mesmo na escola. Imagine entrar na sala de aula com uma ovelhinha fofinha ao seu lado. Mary não só aproveitava a companhia de sua ovelhinha, mas também encontrou uma maneira de ajudar sua comunidade. Para arrecadar dinheiro para uma velha igreja em seu bairro, ela vendia a lã de sua amada ovelha. Essa iniciativa mostrou um espírito e uma criatividade incríveis para alguém tão jovem. A história de Mary não terminou com seus dias de escola. Ela inspirou a famosa canção infantil Mary Tinha uma Ovelhinha. Esta maravilhosa história nos lembra como pequenos atos de bondade podem criar memórias inesquecíveis e até impactar nossas comunidades. Você consegue se lembrar de um momento em que um animal de estimação trouxe alegria ou ajudou em um projeto criativo? Descubra o lugar mais frio do universo. Cientistas do MIT criaram um laboratório incrível que atinge a impressionante temperatura de 270 graus Celsius. Essa conquista o torna ainda mais frio do que o vasto espaço do cosmos, onde a temperatura média é de cerca de 270,45 graus Celsius.
Para comparação, a Antártida já teve o recorde da temperatura mais baixa na Terra, registrada em 89,2 graus Celsius em 1983. O frio extremo alcançado neste laboratório é importante para o estudo da mecânica quântica e do comportamento dos átomos. Ao resfriar os átomos próximos ao zero absoluto, os pesquisadores podem observar fenômenos estranhos que não podem ser vistos em temperaturas mais altas, como os condensados de Bose-Einstein. Nesse estado único, as partículas se comportam como um todo quântico, levando a descobertas fascinantes. Não é incrível que condições tão extremas possam nos ajudar a desvendar os mistérios do universo? Você sabia que, assim como as impressões digitais, cada pessoa tem um jeito especial de se mover? Esse estilo único de caminhar depende de vários fatores, como peso, postura, velocidade e lesões passadas. Por exemplo, alguém que machucou o tornozelo pode andar de forma diferente do que antes, ajustando o passo para evitar dor. O peso também pode afetar como os pés tocam o chão, alterando o ritmo da caminhada. A postura é importante. Uma coluna ereta geralmente garante uma caminhada mais equilibrada. Curiosamente, pesquisadores podem analisar essas diferenças para identificar pessoas pelo seu jeito de andar. Esse aspecto fascinante do movimento humano destaca nossa individualidade e abre novas possibilidades em áreas como a criminologia e a saúde. Você já parou para pensar como sua caminhada fala sobre você? Vamos descobrir a verdade sobre o apelido Jacksepticeye. Sean McLaughlin, mais conhecido como Jacksepticeye, tem uma história única relacionada ao seu famoso apelido. Quando criança, Sean sofreu um grave acidente de futebol que danificou seu olho, deixando uma marca significativa em sua vida e identidade. De maneira inesperada, essa lesão resultou em seu apelido Jacksepticeye, que combina seu nome de infância, Jack, com uma referência ao estado de seu olho. Em vez de deixar esse infortúnio afetá-lo negativamente, Sean transformou isso em um aspecto positivo de sua marca. Hoje, ele é um dos youtubers mais populares, conhecido por seus comentários energéticos sobre jogos e sua personalidade contagiante. Sua trajetória nos lembra que, às vezes, nossas dificuldades podem abrir portas inesperadas, transformando um momento de azar em uma fonte de inspiração. É incrível como uma lesão no olho se tornou uma parte fundamental de sua identidade e carreira. Você já pensou por que os cobertores são tão importantes? Os cobertores têm sido companheiros aconchegantes da humanidade por mais de 12 mil anos. As primeiras versões eram feitas de lã derretida durante a Era do Gelo, proporcionando calor nos tempos frios. Hoje em dia, os cobertores assumiram diversas formas, cada um com sua função única. Por exemplo, os cobertores pesados modernos utilizam técnicas de pressão profunda para ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Esses cobertores criam uma sensação de abraço, o que acalma muitas pessoas. Além disso, os cobertores elétricos surgiram na década de 1920, mudando a forma como nos aquecemos à noite. Com o avanço da tecnologia, os padrões de segurança para cobertores elétricos também aumentaram, garantindo sua segurança para uso diário. Com uma história tão rica e inovações constantes, não é de se admirar que os cobertores continuem sendo itens importantes em nossas vidas. Vamos revelar a verdade sobre o nascimento em um caixão. Isso é um fenômeno raro que acontece quando uma mulher grávida morre. Após a morte, o corpo começa a se decompor, liberando gases que podem se acumular dentro. Essa pressão, em alguns casos infelizes, pode empurrar o feto para fora do corpo. Embora isso possa soar como um enredo de filme de terror, o nascimento em um caixão é um processo biológico natural. Essa ideia frequentemente alimenta histórias assustadoras sobre mortos dando à luz em túmulos, mexendo com nossa imaginação e às vezes causando medo. Isso levanta questões fascinantes sobre a vida, a morte e os mistérios do corpo humano. Embora os casos de nascimento em um caixão sejam extremamente raros, eles nos lembram das profundas conexões entre a vida e a morte e de como a natureza às vezes age de maneiras inesperadas. Compreender esse fenômeno nos dá uma visão dos complexos processos da vida e da mortalidade, nos levando a refletir sobre a fragilidade da existência, porque a natureza nos surpreende de maneiras tão inesperadas. Sim, alguns papagaios podem viver mais de 80 anos, o que os torna companheiros incrivelmente duradouros.
Essa impressionante expectativa de vida é uma das razões pelas quais eles são vistos não apenas como animais de estimação, mas como membros da família. Esses amigos emplumados são conhecidos não só pela sua longevidade, mas também pela habilidade de imitar vozes e sons humanos, o que lhes confere uma personalidade única. Imagine ter um companheiro que pode conversar com você ou imitar suas melodias favoritas por toda a vida. Devido à sua durabilidade incomum, muitas famílias passam seus papagaios de geração em geração, criando laços únicos entre diferentes idades. Cuidar de um papagaio é um compromisso para uma longa jornada juntos, cheia de risadas e comunicação. Portanto, se você está pensando em trazer um para sua casa, prepare-se para a aventura que o aguarda e para ter um amigo fiel ao seu lado por décadas. Você sabia que os laboratórios guardam segredos da ciência? Nesses lugares fascinantes, os cientistas realizam experimentos e pesquisas para desvendar os mistérios do mundo ao nosso redor. Um laboratório não é apenas uma sala cheia de frascos e tubos de ensaio. É um espaço onde a inovação e as descobertas florescem. Desde química e biologia até física e engenharia, cada laboratório é projetado para estudar áreas específicas e resolver questões complexas. Por exemplo, laboratórios que investigam doenças desempenham um papel crucial no desenvolvimento de vacinas e tratamentos que salvam vidas. Os cientistas nesses ambientes seguem rigorosos protocolos de segurança durante os experimentos, garantindo a eficácia e a segurança de suas pesquisas. Além disso, a colaboração nos laboratórios promove o trabalho em equipe, gerando ideias que podem levar a grandes avanços. Não é só para profissionais. Muitas instituições abrem seus laboratórios para estudantes e o público em geral, despertando o interesse pela ciência e pela educação. Na próxima vez que você ouvir sobre um laboratório, lembre-se de que é um centro de criatividade e oportunidades, moldando o futuro da ciência e nossa compreensão da natureza. Você já se perguntou por que as guerras mudaram com a chegada da metralhadora Gatling? O Dr. Richard Gatling acreditava que sua invenção poderia prevenir guerras entre países. A metralhadora Gatling, apresentada na década de 1860, foi revolucionária, pois era a primeira arma de fogo rápida, capaz de disparar centenas de balas em apenas 1 minuto. Imagine o poder de um soldado com esse dispositivo. Ele poderia causar destruição equivalente a de 100 homens. Esse incrível avanço na tecnologia militar mudou a forma como as batalhas eram travadas e abriu caminho para as metralhadoras modernas que vemos hoje. Embora Gatling tenha pensado nele como uma ferramenta de paz, capaz de conter conflitos com seu poder de fogo esmagador, ele acabou transformando campos de batalha inteiros, forçando os países a se adaptarem e reagirem de maneiras que mudaram a guerra para sempre. Como essa invenção influenciou o resultado das guerras? Por que o cofre Century se destaca? Este impressionante cofre oferece recursos de segurança de primeira linha que garantem sua tranquilidade. Com sua fechadura programável, você pode definir uma combinação fácil de lembrar, mas difícil de quebrar. Além disso, ele possui um alarme que dispara em caso de tentativa de arrombamento, alertando você sobre atividades suspeitas. A segurança também é importante para as famílias. Por isso, o cofre conta com uma trava infantil que impede que crianças pequenas tenham acesso aos seus bens. Além disso, o cofre possui certificação UL de proteção contra fogo, o que significa que seus documentos importantes e objetos de valor estão protegidos contra incêndios. Seja para guardar joias, documentos importantes ou relíquias de família, o cofre Century garante a segurança contra roubo e fogo. Não é bom ter uma proteção tão confiável para seus bens? Vamos desvendar a verdade sobre as leis de buzina em Nova York. É surpreendente, mas em Nova York não se pode buzinar a qualquer hora. Para combater a poluição sonora e tornar a cidade um pouco mais tranquila, existe uma lei que permite o uso da buzina apenas em situações de emergência. Embora muitos considerem a buzina parte da agitação urbana, essa lei visa criar uma atmosfera mais pacífica em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apesar das regras, você ainda ouvirá buzinas quando os motoristas reagem a situações irritantes na estrada ou se juntam à festa durante um desfile. Então, da próxima vez que você estiver em Nova York, lembre-se de que cada buzina pode estar infringindo a lei, a menos que seja uma verdadeira emergência. Como os moradores lidam com essa mistura de ruas silenciosas e explosões repentinas de barulho? Incrível, mas há mais estrelas do que grãos de areia. Astrônomos estimam que existem cerca de 1 sextilhão de estrelas no universo observável.
Para entender esse número impressionante, imagine todos os grãos de areia nas praias e desertos da Terra. Mesmo que você tente contar cada grãozinho, não conseguirá chegar ao número de estrelas que brilham no céu à noite. Essa estimativa surpreendente mostra não apenas a imensidão do nosso universo, mas também nos lembra do quanto ainda temos a aprender sobre ele. Cada estrela pode ter seus próprios planetas e, quem sabe, até vida. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que está vendo apenas uma pequena parte de um número cósmico quase inimaginável. O que mais você acha que pode estar escondido entre essas inúmeras estrelas? Descubra a verdade sobre o nome Angel's Landing. Muitos turistas vão até Angel's Landing, em Utah, atraídos por suas vistas deslumbrantes e trilha desafiadora. Mas você sabia que seu nome é ironicamente enganoso? A trilha é famosa por seu caminho emocionante, mas perigoso, que muitas vezes exige que os turistas usem correntes para apoio extra. Ao subir, você desfruta de panoramas incríveis do Parque Nacional Zion, mas os penhascos íngremes e as trilhas estreitas lembram os riscos sérios. Na verdade, o nome Angel's Landing veio de um dos primeiros colonizadores mormons, que provavelmente imaginavam um paraíso celestial, sem perceber as condições extremas que fariam qualquer anjo pensar duas vezes. Centenas de aventureiros tentam percorrer essa trilha a cada ano, em busca da vista que os espera no topo, mas precisam ter cuidado, pois esse lugar lindo pode se tornar perigoso em um instante. Então você está pronto para o desafio? Conheça os inspiradores gêmeos siameses da América Latina. José Armando e José Luiz de Bios são pessoas incríveis, reconhecidas como os únicos gêmeos siameses adultos na América Latina. A história deles não é apenas uma raridade médica, é um relato de resistência e determinação. Unidos na região do abdômen e compartilhando órgãos vitais, eles enfrentam dificuldades únicas todos os dias, mas mantêm uma visão de vida incrivelmente positiva. A conexão entre eles é muito forte, pois se apoiam na busca de objetivos pessoais, como obter o diploma de bacharel internacional e estudar engenharia de sistemas. Esse sonho de educação superior destaca o desejo deles não apenas por um futuro melhor, mas também por educar os outros sobre suas experiências de vida. Eles inspiram muitos ao participar de eventos comunitários, aumentando a conscientização sobre gêmeos siameses e celebrando a vida em todas as suas complexidades. A trajetória deles nos lembra que o que nos torna diferentes também pode nos unir, e juntos eles buscam superar barreiras enquanto seguem seus sonhos. Como a história deles pode nos inspirar a lidar com nossas próprias dificuldades. Prepare-se para se surpreender com o Castelo Assassino de Holmes. No centro de Chicago, durante a Exposição Mundial de 1893, H.H. Holmes construiu um hotel que era tudo menos comum. Conhecido como Castelo Assassino, esse edifício sinistro foi projetado para atrair turistas desavisados. Holmes astutamente criou quartos ocultos, passagens secretas e até câmaras de gás. Muitos visitantes se hospedavam, acreditando que estavam desfrutando de uma estadia confortável, mas nunca saíam. Holmes usou diversos métodos para matar suas vítimas, tornando-se um dos primeiros serial killers conhecidos da América. Apesar de seus crimes, ele não era tão famoso na época. Apenas nos últimos anos, sua história macabra ganhou atenção pública. Hoje, a ideia de seu castelo assassino desperta interesse, ressaltando como uma fachada atraente pode esconder os segredos mais sombrios, o que nos leva a nos interessar por esses horrores históricos. No Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, há uma impressionante escultura chamada Viajante, que captura a essência da experiência no aeroporto. Criada pelo artista Dwayne Hanson, essa obra incrível retrata um passageiro cansado, sentado com uma expressão de exaustão total. Os detalhes cuidadosamente trabalhados, desde os sapatos desgastados até as roupas casuais, dão a impressão de que a figura pode se levantar e ir embora a qualquer momento. Viajantes frequentemente param para admirar a arte, tirar fotos e se maravilhar com seu realismo. O viajante não é apenas um objeto visual impressionante, mas também um ponto de interação entre os passageiros. Alguns encontram conforto ao perceber que não estão sozinhos em sua fadiga, enquanto outros apreciam a habilidade e a criatividade da obra de Hanson. Portanto, da próxima vez que você passar pelo Aeroporto Internacional de Orlando, reserve um momento para parar e refletir sobre as muitas jornadas que passam por essa escultura fascinante. E se eu disser que o reactance impulsiona nosso lado rebelde?
Esse fenômeno psicológico interessante mostra que quando as pessoas sentem que suas liberdades estão sendo limitadas, elas frequentemente começam a resistir, quebrando regras ou ignorando autoridades. Imagine que alguém diz que você não pode comer sobremesa antes do jantar. Essa restrição pode fazer você querer o bolo de chocolate ainda mais. O reactance surge porque as pessoas valorizam sua autonomia e não gostam de serem controladas. Isso pode explicar comportamentos como adolescentes que saem de casa às escondidas, apesar das rígidas regras de horário, ou funcionários que ignoram novas regras no trabalho. O desejo de recuperar suas liberdades pode ser tão forte que nos leva a escolhas que nem sempre são do nosso interesse. O reactance não é apenas um espírito rebelde, é uma reação natural a ameaças percebidas à nossa independência. Compreender isso pode nos ajudar a interagir de forma mais eficaz com os outros. Então, da próxima vez que você sentir vontade de quebrar uma regra, pergunte a si mesmo: você está sentindo reactance? Acredite se quiser, cientistas descobriram recentemente os segredos das linhas de Nazca. Esses geóglifos misteriosos, gravados no árido deserto do Peru, são uma maravilha fascinante da engenharia antiga, melhor apreciada do ar. Com mais de 1.000 km², as linhas de Nazca apresentam uma variedade de formas, desde linhas retas simples até figuras intricadas de macacos, baleias e pássaros, além de padrões geométricos impressionantes, criadas pela cultura Nazca entre 505 a.C. e 500 d.C. O propósito exato desses enormes desenhos gerou intensos debates entre arqueólogos e historiadores. Alguns sugerem que serviam como calendários astronômicos, alinhando-se de forma inteligente com eventos celestiais, enquanto outros acreditam que tinham um significado espiritual, possivelmente atuando como caminhos para práticas rituais ou ofertas a seus deuses. Notavelmente, apesar de estarem expostas ao rigoroso ambiente do deserto, muitas dessas linhas permanecem bem preservadas, devido à baixa incidência de vento e chuva na região. Hoje, as linhas de Nazca são celebradas como Patrimônio Mundial da Unesco, atraindo inúmeros visitantes e alimentando a curiosidade contínua sobre a antiga civilização que criou essas deslumbrantes obras de arte. Então, o que você acha? Eram apenas arte? Ou havia algo mais profundo em jogo? Vamos desvendar a verdade sobre a síndrome dos cabelos indomáveis. É uma doença genética rara, também conhecida como Chavoine-Coiffables, que afeta o crescimento dos cabelos, tornando-os secos, volumosos e extremamente difíceis de pentear. Pessoas com essa condição frequentemente notam que seus cabelos ficam arrepiados e não podem ser penteados. Geralmente, isso se manifesta na infância, e ao contrário do cabelo bagunçado comum, os fios têm uma textura única que lhes confere um aspecto selvagem e indomável. Pesquisadores acreditam que esse distúrbio é causado por mutações em certos genes responsáveis pela estrutura do cabelo, resultando nas características marcantes das pessoas com a síndrome dos cabelos indomáveis. Embora isso possa parecer frustrante, muitos que enfrentam essa situação aceitam seus penteados únicos e até os consideram um sinal de distinção. Embora ainda não exista cura, entender essa condição ajuda a criar consciência e aceitação dos diferentes tipos de cabelo. Não é incrível como nossos genes podem criar diferenças tão incomuns em nossos cabelos? Você pode se surpreender que a França possui ilhas. Apesar do fim do colonialismo tradicional, a França ainda controla várias ilhas espalhadas pelo Mar do Caribe, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Territórios como Guadalupe e Reunião não são apenas destinos turísticos incríveis, mas também lembranças da influência histórica da França. Por outro lado, a Grã-Bretanha administra 14 territórios ultramarinos, como as Bermudas e as Ilhas Falkland, criando um cenário moderno que reflete o legado colonial. Essa administração contínua levanta questões sobre soberania e identidade para as pessoas que vivem nessas ilhas. Elas são cidadãs britânicas ou francesas. Como vêem seu lugar no mundo hoje? Ao explorar esses territórios, revelamos histórias e culturas moldadas tanto por encantos quanto por desafios, mostrando que as consequências do colonialismo estão longe de terminar, o que isso significa para o futuro dessas ilhas. O que realmente acontece quando você vê manchas vermelhas nos ovos? Pequenas manchas vermelhas, frequentemente encontradas nos ovos, surgem devido à ruptura de um pequeno vaso sanguíneo na galinha durante a postura. Quando a galinha coloca um ovo, às vezes um vaso pequeno se rompe, deixando essas manchas vermelhas. A boa notícia é que essas manchas são completamente seguras para consumo.
e não afetam o sabor ou a qualidade do ovo. Entender esse fenômeno natural não só elimina dúvidas, mas também ajuda a reduzir o desperdício de alimentos. Muitas pessoas, por engano, jogam fora ovos com essas manchas inofensivas, pensando que estão estragados. Em vez disso, você pode desfrutar dos ovos sem preocupações. Na próxima vez que você quebrar um ovo e ver vermelho, lembre-se de que é apenas um pequeno lembrete da jornada da galinha e não uma razão para descartá-lo. Pouca gente sabe, mas no Iraque houve um grande projeto de artilharia. No final da década de 1980, o Iraque iniciou um ambicioso plano para criar a maior peça de artilharia já construída, destinada a lançar satélites em órbita. Essa arma colossal deveria mostrar os avanços tecnológicos e o poder militar do Iraque em um momento em que o país se preparava para um conflito. Engenheiros trabalharam arduamente na criação desse temido canhão, que prometia revolucionar as operações militares. No entanto, com o aumento da tensão e o início da Guerra do Golfo em 1990, todos os trabalhos foram abruptamente interrompidos. A guerra desviou recursos e atenção do projeto, levando a seu eventual abandonamento. Embora a peça de artilharia nunca tenha sido concluída, ela serve como um exemplo fascinante de como as ambições tecnológicas podem ser frustradas por conflitos geopolíticos, o que poderia ter sido alcançado se a história tivesse tomado um rumo diferente. A verdade é que os pinguins adoram companhia. Essas criaturas sociais não vagam sozinhas pelas paisagens geladas. Elas se reúnem em grandes colônias que podem contar milhares de indivíduos, especialmente durante a época de reprodução. Por que se juntam em números tão impressionantes? A resposta está no antigo princípio de que há segurança em números. Ao se aglomerarem, os pinguins se mantêm aquecidos contra as temperaturas congelantes de seus habitats antárticos, enquanto se defendem de possíveis predadores. Imagine essa reunião aconchegante, onde cada pinguim desempenha um papel vital na conservação do calor, enfrentando ventos rigorosos. Além disso, as colônias aumentam significativamente o sucesso reprodutivo. Com mais olhos atentos a ameaças como focas e aves predadoras, os pinguins adultos se sentem mais seguros ao cuidar de seus filhotes. É preciso uma colônia para apoiar os pequenos, garantindo que sejam alimentados e protegidos do perigo durante seus vulneráveis primeiros dias. Então, da próxima vez que você ver um grupo agitado de pinguins, lembre-se de que eles não estão apenas socializando, estão se unindo para sobreviver em um dos ambientes mais hostis do mundo. Vamos conhecer os incríveis painéis solares dobráveis. Esses dispositivos, inspirados em origami, podem gerar até 25 watts de energia, permitindo que você carregue facilmente seu celular ou tablet. Imagine estar na natureza, cercado de beleza, enquanto carrega seus aparelhos. Esses painéis inovadores são compactos e cabem facilmente na mochila, para que você possa levá-los a qualquer lugar. Além disso, são resistentes à água e à poeira, aguentando os desafios de acampamentos ou viagens. Essa portabilidade e durabilidade os tornam a fonte ideal de energia sustentável para aventureiros e viajantes. Diga adeus aos problemas de encontrar uma estação de carregamento ou a preocupação com a bateria descarregada. Esteja você em uma trilha, em um piquenique no parque ou apenas aproveitando um dia na praia, esses painéis solares dobráveis garantirão energia durante sua jornada, pronto para adotar uma maneira mais ecológica e prática de se manter conectado. Acredite ou não, Google é um número real. Esse conceito incrível representa uma quantidade imensa, que é uma unidade seguida de 100 zeros, e é escrito como 10/100. Não é apenas um fato interessante, ele serve como um ponto de partida na matemática ao discutir quantidades muito grandes. A ideia de Google pode nos levar a mundos fascinantes de números, ajudando a explorar os limites da nossa compreensão numérica. Imagine o tamanho de um Google em comparação com números do dia a dia. É tão enorme que se você tentasse escrevê-lo em papel, ocuparia muitas páginas. Isso pode abrir portas para temas mais profundos, como a infinidade, o crescimento exponencial e, como percebemos, escalas incrivelmente grandes no universo. Portanto, ao nos depararmos com dados estatísticos enormes, seja sobre galáxias, átomos ou até mesmo a internet, o Google se destaca, lembrando-nos de quão grandes podem ser os números. Você sabia que na Coreia do Norte existe um calendário próprio? Esse calendário incomum começa em 1912, ano em que nasceu Kim Il-sung, o fundador do país.
Em vez de seguir o calendário gregoriano, como a maioria dos países, os norte-coreanos contam os anos a partir da era de Kim Il-sung, muitas vezes chamada de Era KIS, era do calendário de Kim Il-sung. Por exemplo, o ano de 2023 no calendário gregoriano é chamado de 111 na Coreia do Norte. Esse sistema único destaca a forte ênfase do país em sua liderança e no culto à personalidade em torno de Kim Il-sung. Não é apenas uma mudança de data. Esse calendário influencia feriados, eventos e até mesmo a forma como a história é ensinada. Como resultado, os norte-coreanos têm uma percepção de tempo e história completamente diferente em comparação com pessoas de outros países. Embora muitos possam achar isso e outras práticas da Coreia do Norte estranhas, elas servem como importantes símbolos da identidade nacional. Por que você acha que os países escolhem sistemas tão únicos? Porque piscamos menos ao usar computadores. Estudos mostram que um usuário médio de computador pisca cerca de 7 vezes por minuto, enquanto a frequência normal de piscadas é de aproximadamente 20 vezes. Essa redução significativa pode causar olhos secos e desconforto, especialmente durante o uso prolongado da tela. Por que isso acontece? Quando estamos focados na tela, nossa atenção se estreita e frequentemente esquecemos de piscar. É quase como se nossos olhos grudassem na tela. Piscar é muito importante. Ajuda a umedecer os olhos e a limpar pequenas partículas. Se você sente cansaço ou secura nos olhos após um dia no computador, você não está sozinho. Para lidar com isso, especialistas recomendam a regra 20-20-20. A cada 20 minutos, olhe para algo a 20 pés, cerca de 6 metros, de distância por pelo menos 20 segundos. Esse simples hábito ajudará seus olhos a relaxar e lembrará você de piscar mais frequentemente. Então, da próxima vez que você estiver grudado na tela, não se esqueça de dar um descanso aos seus olhos. Você consegue imaginar crocodilos nos pântanos da Flórida? Recentemente, foram encontrados 4 crocodilos do Nilo, na Flórida, o que gerou preocupação entre os especialistas em vida selvagem. Diferente dos jacarés e crocodilos nativos, os crocodilos do Nilo são conhecidos por sua agressividade e são considerados muito mais perigosos. Essas répteis, originários da África, podem ser maiores e mais pesados que seus parentes da Flórida, o que representa uma ameaça potencial tanto para as pessoas quanto para a vida selvagem. A presença deles nos pântanos do estado pode desestabilizar os ecossistemas locais, pois podem competir com as espécies existentes por alimento e habitat. Essa descoberta destaca os problemas que a Flórida enfrenta devido a espécies invasoras, que podem perturbar o equilíbrio de seus ecossistemas únicos. Ecologistas pedem uma resposta rápida para monitorar esses crocodilos do Nilo, a fim de garantir a segurança dos moradores e da vida selvagem. O que deve ser feito para lidar com esses invasores ameaçadores? Aumente para 11 para a máxima empolgação. Essa frase marcante vem do clássico filme This is Spinal Tap, onde uma banda de rock fictícia explica como seus amplificadores podem ir além do normal. Em vez de ficar no padrão de 5, eles destacam a importância de ultrapassar limites para criar uma experiência emocionante. Essa ideia se espalhou na linguagem cotidiana, onde a usamos para expressar emoções fortes ou intensidade em diversas situações. Seja em um show empolgante, um jogo tenso ou uma aventura emocionante, a expressão aumentar para 11 transmite a onda de emoções que torna o momento inesquecível. Ela nos inspira a buscar experiências que intensificam a alegria e o envolvimento. Então, da próxima vez que você descrever algo incrível e emocionante, pense em como você pode aumentar para 11. Qual é a sua maneira favorita de viver as aventuras da vida ao máximo? É verdade que haverá tantos eclipses na Austrália? Nos próximos 40 anos, a Austrália será palco de uma incrível série de eclipses solares, tornando-se um destino popular para amantes de eclipses e curiosos. Uma foto recente destaca os eclipses esperados, e a frequência deles é impressionante. Em alguns anos, moradores e turistas poderão ver eclipses parciais ou totais, quando a lua cobre completamente o sol, mergulhando o dia em uma escuridão incomum por alguns momentos. Imagine a emoção de ver a coroa do sol. Um brilho lindo que só pode ser visto durante um eclipse total. Esse fenômeno não só encanta nossos olhos, mas também nos conecta com a imensidão do nosso universo. Astrônomos ressaltam a importância de observar esses eventos com segurança, usando óculos especiais ou filtros solares para proteger nossa visão.
Não importa se você é um astrônomo experiente ou apenas ama belas vistas no céu, as próximas 4 décadas oferecerão oportunidades únicas para aproveitar essa dança celeste sobre a paisagem australiana, pronto para marcar isso no seu calendário. Você já se perguntou por que o número de overdoses por drogas está aumentando? Em 2015, mais de 50 mil mortes por overdose ocorreram nos Estados Unidos, tornando-se um sério problema de saúde pública. Esse número não é apenas uma estatística, são vidas reais e famílias afetadas. O aumento das mortes por overdose destaca a necessidade de estratégias nacionais mais eficazes no combate às dependências e ao uso abusivo de drogas. Fatores como a disponibilidade de opioides e drogas recreativas desempenham um papel importante. Muitas pessoas que lutam contra a dependência não conseguem obter o tratamento necessário, resultando em consequências trágicas. Essa situação exige o apoio das comunidades e a melhoria das iniciativas de saúde para informar a população sobre os perigos do uso de drogas. Trabalhando juntos, podemos aumentar a conscientização, reduzir o estigma e fornecer recursos para aqueles que precisam. Quais passos podemos dar para mudar essa situação e prevenir futuras tragédias? Você consegue imaginar que múmias antigas podem falar? Em 2020, cientistas realizaram algo incrível. Recriaram a voz de uma múmia egípcia de 3.000 anos, chamada Nes-Iamon. Usando tecnologias modernas de tomografia computadorizada, os pesquisadores modelaram cuidadosamente seu trato vocal. Esse desenho digital foi então transformado em um modelo físico com impressão 3D. Conectando esse modelo a um sintetizador de voz, eles criaram um som que lembra uma vogal, nos dando uma ideia de como poderia ser sua voz. Embora não seja uma imitação perfeita, isso abre portas para possibilidades emocionantes, permitindo que ouvimos o eco de civilizações antigas como nunca antes. Pense nisso. Essa combinação de ciência e história não só amplia nossa compreensão do passado, mas também acrescenta uma nova camada fascinante à maneira como estudamos e nos conectamos com culturas antigas. Quais outras surpresas podem surgir graças a essa tecnologia avançada? Você não vai acreditar na história do logotipo do Facebook. Quando Mark Zuckerberg criou o Facebook, ele fez o logotipo original em apenas alguns minutos. Usando uma fonte simples e uma cor azul vibrante, ele se inspirou no seu daltonismo. O azul é a cor que ele vê com mais clareza. Essa escolha não só reflete sua abordagem pessoal, mas também formou a identidade visual de uma das maiores redes sociais do mundo. Mais tarde, a introdução do botão curtir com a imagem de um polegar para cima mudou a forma como os usuários interagem na internet, tornando-se um símbolo icônico reconhecido mundialmente. Hoje, esse botão simples representa milhões de momentos, curtidas e compartilhamentos, tornando-se uma parte central da nossa comunicação online. Então, da próxima vez que você clicar em curtir, lembre-se da rápida decisão criativa do jovem Zuckerberg, que mudou para sempre as redes sociais. É verdade que Coleman's-Cop é uma cidade fantasma? Este centro de mineração de diamantes, que prosperou na Namíbia no início do século XX, atraía mineradores e suas famílias cheios de esperança. No entanto, na década de 1950, os diamantes se esgotaram e a cidade foi abandonada. Hoje, o local apresenta uma paisagem fascinante, onde a areia preenche os edifícios, criando uma atmosfera surreal, como em um filme de ficção científica. Ao caminhar pelas construções vazias, é quase possível ouvir o eco de risadas e trabalho que uma vez preenchiam o ar. O sol projeta sombras dramáticas nos pisos de madeira cobertos de areia, destacando a beleza apagada de uma era passada. Coleman's-Cop agora é um lembrete intrigante da transitoriedade da riqueza e da força implacável da natureza. É um destino popular para aventureiros, fotógrafos e amantes da história que desejam explorar este pedaço único da história da Namíbia. Você já esteve em um lugar que parece ter parado no tempo? Por que a Rafflesia arnoldii é a maior flor do mundo? Esta planta incrível, originária das florestas tropicais do Sudeste Asiático, impressiona pelo seu tamanho. Seu diâmetro ultrapassa 1 metro e seu peso chega a cerca de 9 quilos. Devido ao seu cheiro desagradável, que lembra carne podre, é conhecida como flor cadáver. A planta atrai polinizadores, como moscas com seu aroma. A Rafflesia não possui raízes, folhas ou caules comuns. Ela vive como um parasita dentro de seu hospedeiro, principalmente na videira Tetrastigma. A flor se forma a partir de um botão, após uma longa espera, que pode levar meses.
Assim que desabrocha, a bela mais fétida flor vive apenas de 5 a 7 dias. Este ciclo de vida fascinante e sua estratégia única ajudam a Raffles e Arnoldi a ser um exemplo marcante da biodiversidade da floresta tropical. É um verdadeiro testemunho da força criativa da natureza e sua complexidade, lembrando-nos de quão surpreendente pode ser o mundo das plantas. O que você acha deste incrível gigante? O que realmente causa problemas de saúde hoje? O termo Garem romave, pouco conhecido, está relacionado aos processos de fermentação e desempenha um papel surpreendente na nossa saúde. Você pode não estar familiarizado com a palavra versicum, mas ela é importante para essa discussão. A fermentação é uma prática comum em muitas culturas, frequentemente utilizada para conservar alimentos ou preparar bebidas, como iogurte e kombucha. Embora esses processos possam melhorar o sabor e fornecer probióticos benéficos, também podem causar doenças se não forem geridos corretamente. O Garem romave foi identificado como uma fonte de patógenos nocivos que podem se desenvolver em produtos fermentados de forma inadequada. Isso significa que, ao desfrutar de seus produtos fermentados favoritos, você está em uma linha tênue entre os benefícios para a saúde e os riscos potenciais. Compreender como esses processos afetam nosso corpo pode nos ajudar a fazer escolhas alimentares mais acertadas. Sempre verifique se tudo o que você consome está devidamente preparado e armazenado para evitar problemas de saúde inesperados. Portanto, da próxima vez que você pegar um lanche ou bebida fermentada, pense sobre sua origem. Pode haver perigos escondidos dentro. O brilho do sushi ramen vai te surpreender. Você já viu comida que brilha? O sushi ramen leva isso a um novo nível com um fenômeno chamado quimioluminescência. Assim como aquelas pulseiras brilhantes em festas, alguns ingredientes do sushi ramen podem emitir uma luz deslumbrante. Imagine uma tigela de ramen fumegante, que brilha em cores vibrantes, chamando a atenção de todos ao redor. Esse efeito acontece devido a reações químicas que ocorrem quando certos compostos nos ingredientes se misturam. A quimioluminescência não é só para comida, é o mesmo processo que faz os vagalumes brilharem à noite. Quando você combina essa ciência fascinante com a arte de fazer sushi, cria uma experiência única para o seu paladar e seus olhos. Então, da próxima vez que você saborear ramen, lembre-se de que nessa tigela tem mais do que sabor. Tem um brilho mágico pronto para te impressionar. Você se arriscaria a experimentar o sushi ramen brilhante? Você não vai acreditar no que descobriu sobre usinas de carvão. Embora muitos temam a energia nuclear, as usinas de carvão, na verdade, liberam até 100 vezes mais radiação do que as instalações nucleares, ao produzir a mesma quantidade de energia. Esse fato surpreendente se deve à presença de elementos radioativos, como urânio e tório, nas cinzas do carvão. Quando o carvão é queimado, esses elementos nocivos vão para o ar, causando poluição e riscos à saúde. Embora a energia nuclear produza uma certa quantidade de resíduos radioativos, suas emissões totais são significativamente menores. Essa comparação alarmante destaca a urgente necessidade de fontes de energia mais limpas. A transição do carvão para alternativas mais sustentáveis pode nos ajudar a proteger o planeta e nossa saúde. O que torna o estádio Hungrado 1º de Maio tão impressionante? Este marco arquitetônico em Pyongyang, Coreia do Norte, é o maior estádio do mundo em capacidade oficial, acomodando mais de 114 mil espectadores. Inaugurado em 1989, o estádio Hungrado 1º de Maio se destaca não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo seu design único, que lembra uma flor de magnólia. Este estádio é o centro de diversos eventos importantes, incluindo os grandiosos Jogos de Massa, um espetáculo incrível de apresentações sincronizadas com a participação de milhares de pessoas. Suas dimensões enormes permitem criar shows impressionantes que envolvem profundamente o público. Imagine ser um dos sortudos a assistir a uma partida de futebol ou uma celebração nacional, cercado por uma onda de cores e energia. No entanto, o estádio também simboliza a identidade cultural única da Coreia do Norte. Embora muitos possam se perguntar sobre as experiências que aguardam aqueles que entram, é igualmente interessante considerar como essas enormes estruturas impactam as comunidades locais e desempenham funções culturais específicas. Você gostaria de algum dia participar de um evento ao vivo em um lugar assim?
Você sabia que a letra X não aparece nos nomes dos estados dos EUAXA? É verdade. A letra X é a única letra do alfabeto inglês que não aparece em nenhum nome de estado. Você pode pensar em palavras como Arizona ou Novo México, onde essa letra está presente, mas nos nomes dos estados, ela simplesmente não aparece. Esse fato curioso desperta o interesse pela língua e pela geografia. Muitas letras, como A ou N, são comuns nos nomes dos estados, mas X é uma exceção. Por que isso acontece? Talvez porque o X pareça único, ou até um pouco misterioso, em comparação com as outras letras. Então, da próxima vez que você viajar pelos EUA, lembre-se desse fato interessante sobre a língua. Quais outros fatos surpreendentes sobre a linguagem você acha que existem? Você já se perguntou por que a Antártica tem um número de telefone? A Antártica possui um código único, 672, que simboliza a cooperação internacional na pesquisa de um dos lugares mais remotos da Terra. Embora seja em grande parte inabitável e não tenha moradores permanentes, cientistas e pesquisadores visitam esse continente gelado todos os anos. Eles estudam o clima, os ecossistemas e até mesmo o gelo antigo para entender o passado do nosso planeta. Esse código representa o compromisso global em desvendar os mistérios desse ambiente rigoroso. Graças a programas de pesquisa colaborativa de diferentes países, o trabalho realizado na Antártica resulta em descobertas importantes que beneficiam toda a humanidade. Imagine ligar para o continente gelado para conversar com cientistas que estudam as mudanças climáticas, ou observar pinguins caminhando pelas planícies congeladas. Mesmo sem cidades ou vilarejos, o espírito de trabalho em equipe prospera nesse ambiente extremo, demonstrando nossa responsabilidade compartilhada pelo planeta. Não é incrível como um único número pode representar tanta unidade? Aqui está algo incrível sobre a órbita de Júpiter. Você sabia que Júpiter, o gigante do nosso sistema solar, não gira apenas em torno do Sol? Na verdade, tanto Júpiter quanto o Sol giram em torno de um ponto comum chamado baricentro. Isso acontece porque Júpiter é uma planeta colossal, pesando cerca de 318 vezes mais que a Terra, o que o torna o planeta mais massivo do nosso sistema solar. O baricentro, devido ao tamanho de Júpiter, está localizado um pouco além da superfície do Sol. Essa dinâmica única significa que enquanto Júpiter se move pelo espaço, ele e o Sol se atraem, causando pequenos, mas fascinantes movimentos. Essa interação desafia a ideia clássica de um planeta girando em torno de uma estrela, destacando a complexidade da mecânica celeste. O Sol não está apenas parado. Ele dança ao redor desse ponto junto com Júpiter, revelando as relações complexas em nossa vizinhança cósmica. Não é surpreendente como o universo é organizado? Você sabia que os doces Tic Tac fazem um som único? O nome Tic Tac vem do som agradável que os doces fazem quando você agita a embalagem. Cada doce tem sua própria forma e tamanho, o que contribui para esse som divertido e rítmico. Esse tilintar brincalhão combina perfeitamente com as cores vibrantes e os sabores refrescantes que estão dentro. Lançados na década de 1960, os doces Tic Tac rapidamente se tornaram populares em todo o mundo, graças à sua embalagem compacta e à variedade de sabores como menta, frutas e até pimenta. Essa combinação de sabor e som os tornou favoritos tanto entre crianças quanto adultos. Na próxima vez que você pegar essa pequena caixinha, lembre-se, não é apenas um doce. É uma delícia que agrada seus ouvidos tanto quanto suas papilas gustativas. Então, qual sabor você vai experimentar a seguir? Você pode se surpreender com o que 111.111.111 revela. Essa multiplicação resulta em 12.345.178.287, 154.221, uma sequência numérica incrível. Se você olhar com atenção, perceberá que ela forma uma sequência ascendente, de 1 a 9, e depois desce novamente até 1. É como uma pirâmide numérica, mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, em uma linha suave. Não é apenas uma coincidência, é um belo exemplo de como a matemática pode criar beleza. Essas sequências revelam a ordem dos números e até sugerem verdades mais profundas sobre a matemática. Cada dígito desempenha seu papel, dançando junto em uma apresentação harmoniosa. Então, da próxima vez que você ver um número grande, como 111.111, lembre-se de que não é apenas um conjunto de dígitos, é uma janela para o fascinante mundo da matemática.
Descubra os segredos de Pousanga dos Deuses e Oruva. Neytrud Daftursi criou um espetáculo incrível no topo do mundo, mostrando Pousanga dos Deuses, Leões e Oruva. Essas monumentais estruturas não só impressionam pela sua aparência, mas também guardam milênios de história, prontas para serem exploradas. Cada um desses monumentos conta uma história única, refletindo o patrimônio cultural da região. Imagine passear por ruas antigas, onde cada pedra tem sua história e cada construção sussurra sobre o passado. Os visitantes podem desfrutar de vistas deslumbrantes e sentir a energia vibrante que preenche o ar. Diante dessas majestosas edificações, é impossível não pensar nas civilizações que as construíram e nos mistérios que ainda guardam. O que você vai descobrir sobre este lugar fascinante? E se eu disser que os caranguejos podem regenerar suas pinças? Esses seres incríveis têm uma habilidade impressionante de recuperar membros perdidos, incluindo pinças e patas, o que os torna verdadeiros campeões da regeneração. Quando os caranguejos se envolvem em brigas ou acidentes, eles podem perder uma pinça, mas não se preocupe, a natureza lhes deu a capacidade única de regenerá-la. Na verdade, um caranguejo pode recuperar membros perdidos em até 95% do seu tamanho original. Esse processo é possível graças à biologia única dos caranguejos, que inclui células-tronco especiais que ajudam a regenerar tecidos e músculos. A nova pinça pode levar um tempo para crescer e pode ter uma cor ou tamanho diferentes, mas geralmente volta a funcionar como antes. Essa impressionante regeneração não só os ajuda a sobreviver na natureza, mas também desempenha um papel importante na manutenção de sua saúde e na busca por alimento. A natureza não é incrível? Você pode acreditar que as pessoas diziam ameixas em vez de queijo? Na década de 1840, a fotografia estava apenas começando a capturar momentos, mas as poses das pessoas eram bem diferentes das de hoje. Sorrir era visto como algo infantil, então, para dar uma aparência mais séria, as pessoas costumavam dizer ameixas em vez do queijo que conhecemos hoje. Essa prática estranha reflete a cultura da época, quando mostrar emoções em fotos não era comum. É surpreendente como uma palavra simples como ameixas poderia mudar a forma como as pessoas apareciam nas fotos, destacando um comportamento mais contido. Com o desenvolvimento da fotografia, as normas também mudaram. No final do século XIX, sorrir começou a se tornar popular, e palavras como queijo passaram a ser usadas como uma maneira divertida de incentivar expressões naturais. Hoje, um sorriso genuíno pode criar uma conexão calorosa nas fotos, enquanto a ideia de dizer algo tão estranho como ameixas parece quase cômica. Não é interessante como os valores culturais influenciam até mesmo a forma como registramos nossas memórias? Você já se perguntou por que nossos ossos são tão fortes? O osso é um tecido vivo que se renova a cada 7 anos. Esse processo incrível mantém a saúde e a resistência do nosso esqueleto ao longo do tempo. O segredo dessa renovação está no colágeno, uma proteína importante que desempenha um papel fundamental, não só na manutenção da resistência dos ossos, mas também na sua flexibilidade. Quando o nível de colágeno é suficiente, nossos corpos conseguem substituir os ossos velhos por novos de forma eficiente, ajudando a prevenir lesões como fraturas e reduzindo a perda de massa óssea com a idade. Sem colágeno suficiente, os ossos podem se tornar frágeis e mais suscetíveis a danos. Esse ciclo de renovação do tecido ósseo é crucial para manter nossa mobilidade e bem-estar geral. Portanto, quando você pensa sobre a quantidade de atividade física que faz ou como cuida do seu corpo, lembre-se do papel incrível do colágeno na manutenção da força dos seus ossos. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande em nossos ossos e saúde? Já pensou em teclados futuristas com telas? Apresentamos um teclado revolucionário que leva a tecnologia a um novo nível. Este dispositivo inovador possui uma tela logo abaixo das teclas, permitindo exibir vídeos, animações e até imagens personalizadas enquanto você digita. Imagine escrever um relatório e ver uma paisagem vibrante se desenrolar sob seus dedos, transformando seu espaço de trabalho em uma experiência dinâmica. Este teclado utiliza tecnologia avançada para adaptar sua tela, permitindo que os usuários personalizem o que é exibido de acordo com suas tarefas ou humor. Seja jogando, criando apresentações ou apenas querendo dar vida à sua mesa, este teclado é perfeito para tudo isso. Ele é feito para criadores, gamers e amantes da produtividade.
À medida que a tecnologia continua a evoluir, será que isso se tornará o novo padrão de interação com nossos dispositivos? Prepare-se para um futuro empolgante. Você pode acreditar que Scarlett Johansson tem um irmão gêmeo? A talentosa atriz, conhecida por seus papéis em grandes filmes como Viúva Negra, não está sozinha no mundo. Seu irmão gêmeo, Hunter Johansson, nasceu apenas 3 minutos depois dela, o que o torna o mais novo. Apesar da pequena diferença de tempo, eles têm uma forte conexão que vai além da semelhança genética. Hunter escolheu uma carreira na política e ativismo, refletindo o compromisso da família com questões sociais. Crescendo em Nova York, os gêmeos Johansson tinham um relacionamento próximo, sempre se apoiando nas dificuldades da indústria do entretenimento. É impressionante como a dinâmica entre irmãos pode influenciar o caminho de vida de uma pessoa, especialmente em Hollywood. Enquanto Scarlett chama a atenção com seus papéis, Hunter se dedica silenciosamente às suas paixões, mostrando que a família Johansson é muito mais do que aparenta. Então, da próxima vez que você assistir a um filme com Scarlett Johansson, lembre-se de que há um irmão solidário nos bastidores. Você pode se surpreender. O documentário de Ela Agora é proibido nas escolas. Isso significa que as escolas não podem exibi-lo, a menos que removam alguns pontos problemáticos. As autoridades britânicas expressaram preocupações de que alguns conteúdos podem não ser adequados para o público mais jovem. Documentários podem gerar discussões importantes sobre questões atuais, como mudanças climáticas, mas precisam ser cuidadosamente selecionados para serem apropriados para salas de aula. Os professores frequentemente buscam materiais que atendam aos padrões educacionais e garantam um ambiente de aprendizado seguro. Essa decisão destaca os debates contínuos sobre qual conteúdo é considerado aceitável nas instituições educacionais. Ao tentar encontrar um equilíbrio entre educar os alunos e protegê-los de temas controversos, surgem perguntas. As escolas deveriam ter mais liberdade na escolha de documentários? Ou todos os materiais deveriam passar por uma revisão rigorosa? A surpreendente verdade sobre a longa espera por A Lista de Schindler. O lendário diretor Steven Spielberg levou mais de 10 anos para trazer A Lista de Schindler à vida. Muitos não sabem que Spielberg se sentia emocionalmente despreparado para o tema complexo e pesado do filme, que aborda o Holocausto e os esforços de um homem para salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que a seriedade do assunto exigia sensibilidade e habilidade excepcionais. Spielberg afirmou que queria fazer o filme quando pudesse fazê-lo da maneira certa. Assim, quando finalmente o lançou em 1993, sua abordagem cuidadosa resultou em um poderoso clássico que ressoou profundamente com o público. O filme ganhou 7 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme, e é frequentemente considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. A hesitação inicial de Spielberg destaca a importância de estar preparado para abordar histórias complexas de maneira significativa. Você já ouviu falar das máquinas de RCP nos aeroportos? Esses dispositivos interativos inovadores estão surgindo em vários aeroportos do ZPMS-UA, melhorando significativamente a preparação para emergências. Eles fornecem instruções passo a passo sobre como realizar a ressuscitação cardiopulmonar, RCP, permitindo que viajantes comuns possam potencialmente salvar vidas. Com instruções simples e bonecos de treinamento, qualquer um pode aprender o básico da RCP enquanto espera seu voo. Essa iniciativa surgiu em resposta à necessidade urgente de mais pessoas treinadas em RCP, já que uma reação rápida pode aumentar muito as chances de sobrevivência em casos de problemas cardíacos. Imagine estar em um terminal lotado e ver alguém desmaiar. Saber como agir pode fazer a diferença. A conveniência e acessibilidade dessas máquinas permitem que mais pessoas adquiram habilidades que podem salvar vidas, aumentando a segurança em locais movimentados como os aeroportos. Então, da próxima vez que você viajar, reserve um tempo para conhecer esses dispositivos úteis. Quem sabe você pode ser a pessoa que ajuda alguém em apuros. Você não vai acreditar que isso é sobre Fran Capos. Fran detém o recorde mundial de pronúncia mais rápida entre mulheres, o que destaca seu talento excepcional. Você consegue imaginar como ela pronuncia 603 palavras em apenas 54,2 segundos? Essa é uma velocidade incrível. 11 palavras por segundo. Essa conquista não é apenas sobre velocidade, ela exige clareza perfeita e excelente controle vocal. Embora possa parecer inacreditável, Fran dominou a arte da pronúncia rápida após anos de prática e dedicação.
Ela frequentemente impressiona o público com sua capacidade de transmitir ideias complexas rapidamente, tornando-se uma palestrante e comunicadora muito requisitada. Mas além dos recordes, Fran inspira muitos oradores iniciantes que sonham em aprimorar suas habilidades, o que torna suas técnicas tão eficazes. A combinação de um ritmo envolvente, respiração estratégica e um enorme entusiasmo. Se você tiver a oportunidade de ouvi-la, prepare-se para ficar impressionado com sua apresentação relâmpago. Você adivinha o que realmente impulsiona o mito da Terra plana? Ao contrário do que muitos pensam, as pessoas na Idade Média não acreditavam que a Terra era plana. Na verdade, já por volta de 300 a.C., pessoas educadas de diferentes culturas perceberam que a Terra tem forma esférica. Filósofos da Grécia Antiga, como Pitágoras e Aristóteles, ajudaram a entender isso, usando observações das estrelas e como os navios desaparecem no horizonte como evidências. Mas de onde veio a ideia da Terra plana? Esse mito começou a se espalhar muito depois da Idade Média, em grande parte devido às histórias contadas pelo escritor americano Washington Irving em 1828. Suas obras sugeriam que exploradores, especialmente Cristóvão Colombo, partiram para provar que a Terra era redonda. Na verdade, o objetivo da viagem de Colombo em 1492 era diferente. Sabendo que pessoas educadas já reconheciam a Terra redonda muito antes de Colombo, podemos perceber como a desinformação pode mudar nossa compreensão da história. Não é fascinante como os mitos podem persistir? Os nomes podem realmente mudar países? Em 1893, surgiu nos EUE uma ideia interessante para mudar sua identidade. Imagine uma nação chamada Estados Unidos da Terra. Essa ideia ousada não era apenas uma fantasia. Refletia a visão de unidade entre todos os povos. A proposta era que renomear o país poderia simbolizar uma nova era de cooperação global e paz. Curiosamente, outra mudança ambiciosa buscava abolir completamente a presidência. Em vez de um único líder, a ideia era criar um trio governante, semelhante ao triunvirato romano. Isso mudaria o processo de tomada de decisões, focando na colaboração em vez do poder individual. No final, ambas as ideias não foram implementadas, mas mostram como as discussões sobre governança podem ser criativas e provocativas. E se a história tivesse tomado um caminho diferente? Mergulhe em um conto de fadas no castelo de Neuschwanstein. Este incrível castelo, situado nas montanhas da Baviera, na Alemanha, parece ter saído diretamente de um livro de histórias. Construído no século XIX para o rei Ludwig II, as torres mágicas e o design peculiar de Neuschwanstein inspiraram a criação do famoso castelo da Disney que vemos nos filmes hoje. Ao passear por seus majestosos salões, você quase pode ouvir o eco das risadas reais e o farfalhar de vestidos elegantes. O contorno encantador do castelo, com suas altas torres que se estendem em direção ao céu, cria uma atmosfera mágica que cativa a imaginação de cada visitante. De longe, parece uma fortaleza de um mundo fantástico, cercada por florestas verdes e lagos tranquilos. Mas não é apenas a aparência que encanta. Dentro você encontrará salas decoradas com detalhes elaborados, cada uma contando histórias de romance e aventura. Visitar Neuschwanstein é como entrar em um conto de fadas vivo, onde história e imaginação se entrelaçam perfeitamente. Pronto para explorar este monumento mágico? E se eu te contar sobre as salas de exclusão no Japão? Em algumas empresas japonesas, existem espaços estranhos criados para forçar os funcionários a pedirem demissão. Os trabalhadores podem ser colocados em uma sala onde recebem tarefas chatas e sem sentido, ou simplesmente ficam isolados. Essa prática levanta sérias questões éticas sobre a cultura no trabalho. Em vez de ter conversas diretas sobre desempenho ou adequação, as empresas optam por uma abordagem indireta, o que pode deixar os funcionários se sentindo desvalorizados e confusos. Críticos afirmam que esse método ignora a importância da comunicação aberta e pode criar um ambiente tóxico. Quando os trabalhadores enfrentam essas situações, surge a pergunta: é justo que as empresas tratem funcionários indesejados dessa maneira? Esse dilema demonstra um significativo conflito cultural entre a hierarquia tradicional no trabalho e a moderna busca pelo bem-estar dos funcionários. Por que este voo muda vidas nas ilhas? Esta rota importante, operada pela Logan Air, conecta ilhas remotas, facilitando muito a vida dos moradores. Em vez de passar uma hora em um barco balançando pelo mar, as pessoas podem embarcar em um pequeno avião,
Britain Norman Islander. Este avião inteligente foi projetado especialmente para voos regionais curtos, tornando-se ideal para as necessidades únicas dos ilhéus. Imagine quanto mais tempo você pode passar com a família ou no trabalho se puder evitar as condições imprevisíveis do mar. Além disso, esse serviço fortalece o senso de comunidade, melhorando o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Ele também abre oportunidades emocionantes para o turismo, convidando visitantes a apreciar a beleza dessas ilhas. Então, da próxima vez que você pensar nas dificuldades de viver em ilhas remotas, lembre-se da liberdade que um simples voo pode trazer. Que incrível! A colher medidora é uma ferramenta incrível da China antiga. Este objeto único era essencial para medir líquidos com precisão, e se parecia com uma colher, mas tinha um significado cultural muito mais profundo. A colher medidora não era apenas um utensílio de cozinha, ela simbolizava o poder imperial, mostrando como as práticas de medição estavam profundamente integradas na sociedade chinesa. Este instrumento tinha marcas precisas que permitiam aos usuários saberem a quantidade de líquido que estavam despejando, seja para cozinhar, medicina ou cerimônias. A colher medidora ilustra a importância da precisão e dos padrões na China antiga, refletindo a abordagem complexa da ciência e da vida cotidiana. Pense em como esse utensílio influenciou a culinária e o comércio em uma época em que medições exatas eram essenciais. Portanto, da próxima vez que você usar uma colher medidora, lembre-se da história da precisão que começou com a colher medidora na China antiga. Você já se perguntou por que as baleias migram por longas distâncias? A baleia cinza do Pacífico Norte-Oriental faz uma incrível jornada todos os anos, percorrendo quase 20 mil quilômetros. No verão, esses majestosos animais se alimentam nas águas frias e ricas do Ártico. Com bastante comida, eles acumulam energia para a importante viagem ao sul. Quando o outono chega, eles se dirigem para as águas quentes do México, onde dão à luz e cuidam de seus filhotes. Essa migração não só mostra sua incrível resistência, mas também é crucial para sua sobrevivência e reprodução. A jornada é cheia de desafios, incluindo predadores e condições mutáveis no oceano, mas as baleias cinzas são conhecidas por sua força. Cientistas estudam essa incrível migração para entender melhor seu comportamento e a saúde dos ecossistemas oceânicos. Não é surpreendente como um ser tão grande consegue percorrer distâncias tão enormes todos os anos. Descubra os antigos segredos de Urana no Mor 6. Nascido em abril, este incrível objeto de 340 anos impressiona os pesquisadores com sua rica história. Urana no Mor 6 não é apenas um artefato antigo. Ele está intimamente ligado à Tábua Tanaliat de Surya Kunov, que contém informações importantes sobre sua origem e significado. A tábua é a chave para entender o modo de vida e a cultura da época. Arqueólogos estudam cuidadosamente as inscrições e revelam detalhes sobre as pessoas que viveram então, seus costumes e interações com o meio ambiente. A preservação de Urana no Mor 6 nos permite vislumbrar um mundo há muito perdido, tornando-o um tesouro inestimável para historiadores e entusiastas. O fascínio não está apenas em sua idade, mas nas histórias que ele conta. Que segredos iremos descobrir a seguir? Explore esta descoberta única e seu impacto em nossa compreensão da história. Você já se perguntou por que as lágrimas podem curar? As lágrimas não são apenas um sinal de tristeza. Elas contêm analgésicos naturais que melhoram o humor e reduzem o estresse. Quando choramos, especialmente por emoções, nosso corpo libera substâncias químicas especiais chamadas encefalinas. Essas substâncias incríveis agem como opiáceos naturais, ajudando a aliviar tanto a dor física quanto a emocional. Essa função biológica surpreendente destaca a importância das lágrimas como uma ferramenta essencial para o alívio emocional e a calma. Seja por causa de um bom filme, um momento de decepção ou um surto de alegria, as lágrimas podem trazer alívio. Então, da próxima vez que você sentir lágrimas nos olhos, lembre-se de que é uma maneira do seu corpo ajudá-lo a lidar e a se curar. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão grande no nosso bem-estar? Você pode se surpreender. Na África do Sul, há 11 línguas oficiais. Essa rica diversidade de línguas reflete a incrível variedade cultural e linguística do país.
Entre essas línguas estão o inglês, o afrikaner, o zulu e várias línguas indígenas, cada uma oferecendo uma visão única da vida e das tradições do povo. O termo Nação Arco-Íris foi popularizado pelo inspirador arcebispo Desmond Tutu após o fim do apartheid, simbolizando a unidade entre diferentes grupos raciais, étnicos e culturais. Essa expressão transmite a ideia de que, apesar da história de divisão, os sul-africanos de diferentes origens podem se reunir para celebrar suas diferenças. O reconhecimento das múltiplas línguas não apenas respeita essas culturas diversas, mas também promove a comunicação e a compreensão mútua. Em um mundo que muitas vezes se concentra nas divisões, a aceitação da diversidade linguística pela África do Sul realmente serve como um farol de esperança e unidade. Não é fascinante ver como a língua molda a identidade? Por que o primeiro-ministro do Canadá precisa de reformas? Desde 2015, a residência oficial na 24 Sussex Drive está passando por reformas significativas. Essas melhorias são importantes para garantir a segurança e o conforto do primeiro-ministro e sua família. As reformas focam na remoção de materiais perigosos, como o amianto, que representa uma séria ameaça à saúde. Além disso, a residência está sendo modernizada com novos sistemas mecânicos, elétricos e de aquecimento para aumentar a eficiência energética e a funcionalidade. Imagine viver em uma casa histórica que precisa de atualizações. É um desafio e uma oportunidade. Essas reformas também ajudam a preservar o legado deste edifício icônico, adaptando-o aos padrões modernos. À medida que os trabalhos avançam, as pessoas se perguntam como essas mudanças afetarão a vida cotidiana do primeiro-ministro e que histórias surgirão deste lugar histórico. O tempo está passando. Você sabia que são 31 milhões? A cada ano contamos exatamente 31.557.600 segundos, o que nos lembra o quão precioso e insubstituível é o tempo. Imagine, cada segundo é um momento único que você nunca poderá recuperar. Seja um dia divertido com amigos, a preparação para um exame ou simplesmente relaxando em casa, cada tique do relógio destaca a importância de como usamos nosso tempo. Em nosso mundo acelerado, é fácil esquecer que o tempo está passando. Muitas vezes pensamos em nossas agendas lotadas e obrigações, mas vale a pena parar por um momento e refletir sobre esses 31 milhões de segundos para entender o que realmente importa. Estamos usando nossos segundos sabiamente para criar memórias inesquecíveis, seguir nossos sonhos e cultivar amizades. O valor do tempo não é apenas um número, é nossa chance de fazer escolhas que melhoram nossas vidas e a vida das pessoas ao nosso redor. Então, o que você fará com seu próximo segundo precioso? Um fato interessante sobre Dwayne Johnson. Dwayne "The Rock" Johnson é conhecido não apenas por seu físico impressionante, mas também pela incrível transição do wrestling profissional para a atuação. Ele conquistou o coração de milhões no ringue da WWE e usou sua imagem carismática para ter uma carreira de sucesso em Hollywood. Johnson se tornou extremamente popular graças aos seus papéis na franquia Velozes e Furiosos, onde sua personalidade marcante se destaca. Ele se tornou um nome famoso e um dos atores mais bem pagos de Hollywood, atuando tanto em filmes de ação emocionantes quanto em comédias familiares. Sua habilidade de se conectar com o público, seja através do humor ou de cenas de ação intensas, fez dele um favorito entre espectadores de todas as idades. Mas além de sua carreira de ator, a inspiradora trajetória de Johnson mostra como o trabalho duro e perseverança podem levar ao sucesso. De superestrela do wrestling a ícone de Hollywood, ele prova que não há limites para o que se pode alcançar. Quais outros talentos surpreendentes ele pode ter? Difícil de acreditar, mas os cabelos humanos são incrivelmente fortes. Apesar de finos, os cabelos são um dos materiais biológicos mais resistentes do planeta. Essa incrível fibra é resistente à decomposição, o que significa que não se desintegra tão facilmente como muitos outros materiais orgânicos. Você pode se surpreender ao saber que os cabelos podem até suportar fogo e diversos produtos químicos corrosivos, mostrando sua notável resistência. Pense nisso, os cabelos podem entrar em contato com a água sem perder sua integridade. Eles são fortes não apenas em um aspecto, conseguem suportar condições severas sem grandes danos. É por isso que cabelos antigos encontrados em escavações arqueológicas frequentemente estão bem preservados, oferecendo valiosas informações sobre o passado. Então, da próxima vez que você ver uma mecha de cabelo, reserve um momento para apreciar esse pequeno, mas excepcional material que consegue resistir ao tempo e à natureza.
Não é incrível como algo tão frágil pode ser tão incrivelmente forte? Você sabia que as libélulas podem voar a 96 km por hora? Esses insetos incríveis não são apenas bonitos, mas também estão entre os seres voadores mais rápidos do mundo. Com seus corpos longos e esguios e asas ágeis, as libélulas alcançam velocidades impressionantes, o que as ajuda a capturar suas presas. Voando a essa alta velocidade, elas conseguem caçar pequenos insetos, como mosquitos e moscas, com precisão surpreendente. Além disso, as libélulas podem pairar no ar, voar para trás e até mudar de direção, tornando-se acrobatas magníficos. Enquanto muitos seres dependem da velocidade para escapar de predadores, as libélulas se saem bem tanto na caça, quanto em evitar se tornarem um lanche. Seja voando sobre um lago ou pousando em uma folha, esses fascinantes insetos certamente vão impressionar você com suas incríveis habilidades de voo. Você sabia que alienígenas podem nos observar? Essa ideia fascinante é chamada de hipótese do zoológico. Ela sugere que civilizações extraterrestres avançadas podem evitar intencionalmente o contato com a humanidade para nos observar à distância, assim como fazemos com os animais em reservas. Imagine alienígenas avançados, com tecnologias muito além da nossa compreensão, estudando nosso comportamento e sociedade sem nos incomodar. Eles podem coletar dados sobre como nos desenvolvemos, nos comunicamos e interagimos, mantendo-se à distância. Essa hipótese explica por que ainda não tivemos um contato definitivo com vida extraterrestre. Em vez de conquistar ou interferir, esses observadores alienígenas podem nos ver como uma espécie em evolução, como um documentário sobre a natureza. Isso levanta questões intrigantes sobre nosso lugar no universo. Seremos apenas um espetáculo para ser observado, ou teremos potencial para nos conectar com essas civilizações distantes no futuro? Você sabia que a rã do leite amazônica, chamada cientificamente de Trachycephalus resinifictrix, tem uma aparência que chama a atenção? Essa incrível anfíbia possui grandes olhos e cores vibrantes. Ela vive nas densas florestas tropicais da América do Sul, e sua pele verde brilhante com manchas amarelas e azuis a destaca entre as outras. Mas o que realmente a diferencia é seu visual único, que lembra um pequeno robô, despertando curiosidade e imaginação. Assim como muitos seres tropicais, a rã do leite amazônica desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos. Curiosamente, essas rãs têm hábitos de reprodução incomuns. Elas colocam seus ovos em buracos de árvores cheios de água da chuva, garantindo um lugar seguro para o desenvolvimento dos girinos. Portanto, se você algum dia estiver na Amazônia, não esqueça de procurar por essa pequena maravilha robótica entre as copas das árvores. Você sabe quando o metabolismo desacelera? Ao contrário do que muitos pensam, o metabolismo humano não começa a cair drasticamente antes dos 60 anos. Muitas pessoas acreditam que ele diminui assim que completam 30 ou 40 anos, mas pesquisas mostram que as mudanças mais significativas ocorrem mais tarde. O metabolismo envolve todos os processos químicos que quebram os alimentos e os transformam em energia. Embora fatores como massa muscular e atividade física realmente influenciem o metabolismo, o envelhecimento desempenha um papel crucial à medida que nos aproximamos dos 60 anos. Com o tempo, nossa massa muscular tende a diminuir, o que pode desacelerar o metabolismo. No entanto, um estilo de vida ativo, uma alimentação saudável e a manutenção da massa muscular podem ajudar a manter o metabolismo em níveis adequados. Em vez de se preocupar com a desaceleração aos 30 ou 40 anos, concentre-se em hábitos saudáveis que trarão benefícios na idade mais avançada. Vamos revelar a verdade sobre as sondas espaciais. As sondas espaciais mudaram completamente nossa compreensão do sistema solar e muito mais. Essas máquinas incríveis percorrem milhões de milhas, equipadas com instrumentos para coletar informações sobre planetas, luas, cometas e asteroides. Por exemplo, as sondas Voyager da NASA, lançadas no final dos anos 1970, forneceram imagens e dados impressionantes sobre os planetas externos, revelando características como a grande mancha vermelha de Júpiter e os complexos anéis de Saturno. Missões mais modernas, como os rovers, exploraram a superfície de Marte, buscando vestígios de vida passada e estudando seu clima. Cada missão adiciona peças importantes ao quebra-cabeça espacial, ajudando os cientistas a desvendar os mistérios do espaço e do tempo. Essas sondas não apenas satisfazem nossa curiosidade, mas também inspiram futuras gerações a sonhar grande. O que mais vamos descobrir enquanto avançamos nas fronteiras da exploração?
Você sabe o que realmente significa o nome Packers? O Green Bay Packers, um dos times mais famosos da história da NFL, na verdade, recebeu seu nome de uma empresa de processamento de carne. Fundado em 1919, o time foi inicialmente financiado pela Indian Packing, um negócio local de carne. Esse patrocínio não só deu apoio financeiro ao jovem time de futebol, mas também ajudou a fortalecer sua identidade na comunidade. Com o crescimento da popularidade do time, o nome Packers se firmou, tornando-se um símbolo de orgulho local e do trabalho duro do setor industrial. Então, quando você torce pelos Packers, você também celebra a rica história da cidade na indústria de carne, e como isso ajudou a formar um dos times de futebol mais queridos da América. Não é incrível como o apoio de uma empresa pode impactar a história do esporte? Os condenados à morte no Japão vivem em meio a um mistério angustiante. As datas de suas execuções são mantidas em segredo. Essa prática adiciona um peso psicológico à sua já terrível situação. Imagine viver todos os dias com a ideia de que sua vida pode acabar a qualquer momento, sem saber quando isso acontecerá. Para os prisioneiros, essa incerteza gera uma enorme ansiedade, pois a falta de um cronograma claro torna quase impossível encontrar um senso de conclusão ou paz. Alguns esperam por seu destino por anos, lutando com esses pensamentos em celas isoladas. A política do governo visa manter a ordem e evitar possíveis distúrbios, mas levanta questões éticas sobre o estado mental daqueles que aguardam a execução. Enquanto muitos países buscam maior transparência em seus sistemas judiciais, a abordagem do Japão continua a gerar preocupação e debate global. Como a sociedade pode equilibrar justiça e tratamento humanitário para aqueles que aguardam a pena máxima? Você sabia que na Escócia está o maior lago do mundo? Oficialmente chamado de Lago Ness, esse enorme lago de água doce cobre cerca de 22,5 milhas quadradas, tornando-se não só o maior da Escócia, mas também um dos maiores do mundo em volume. Localizado nas montanhas escocesas, o Lago Ness é famoso pela lenda do monstro Nessie, que há décadas desperta curiosidade e mistério nas pessoas. O lago tem uma profundidade de cerca de 750 pés, o que aumenta seu ar enigmático. Cercado por paisagens deslumbrantes, atrai milhares de turistas todos os anos que esperam avistar a criatura mítica. Além de sua lenda, o Lago Ness também desempenha um papel importante no ecossistema da região, abrigando diversas espécies de vida selvagem e plantas. Portanto, se você é um aventureiro ou amante da natureza, o Lago Ness é um lugar que vale a pena visitar. O que você vai descobrir lá? O que realmente impulsiona os mistérios de Hollywood? Em 1976, durante as filmagens de O Homem de 6 milhões de dólares, ocorreu um incidente inesperado. Um membro da equipe quebrou acidentalmente o que pensava ser o braço de um manequim. Para sua surpresa, era o corpo de Elmer McCurdy, um criminoso esquecido do início dos anos 1900. O corpo de McCurdy estava mumificado e havia sido exibido em feiras antes de parar na indústria do cinema, acabando no set de filmagem. Essa reviravolta estranha despertou um novo interesse por sua vida e trágico destino. A descoberta gerou debates sobre como tratamos os falecidos e seu legado. Finalmente, em 1977, McCurdy foi enterrado com o devido respeito, marcando o fim de uma jornada estranha que começou com sua morte prematura em um tiroteio. Quem poderia imaginar que um simples erro durante as filmagens poderia revelar uma história tão macabra? Você pode imaginar que a Burembio revelou o potencial da mata? Em 1962, a Burembio, um jogador-chave na exploração de recursos, recebeu informações interessantes sobre a região da mata. Esse local, situado na América do Sul, era conhecido por suas ricas reservas naturais e oportunidades para atividades mineradoras e industriais. A descoberta gerou grande interesse, pois geólogos e ecologistas viram na região da mata uma chance de contribuir significativamente para as economias locais e até para o mercado global. Muitos especialistas realizaram pesquisas extensas na esperança de encontrar minerais e materiais ocultos que pudessem impulsionar tecnologias e infraestrutura. Os esforços de pesquisa da Burembio foram um marco na compreensão de como a gestão de recursos pode moldar regiões, especialmente em termos de emprego e desenvolvimento sustentável. Ao longo dos anos, a região da mata continua a atrair a atenção de pesquisadores e investidores, levantando questões sobre o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Quais novas descobertas nos aguardam? Muitos não sabem, mas os lêmures têm caudas únicas.
O lêmure de cauda anelada, que vive em Madagascar, é famoso pela sua cauda preta e branca. Essa cauda não é apenas para enfeitar, ela desempenha um papel importante na comunicação desses seres sociais. Nas florestas densas de Madagascar, onde a visibilidade pode ser limitada, os lêmures usam suas caudas como ferramentas de sinalização. Levantando as caudas bem alto, eles conseguem enviar mensagens para outros lêmures, alertando sobre perigos ou ajudando a se manterem conectados enquanto procuram comida. Imagine um grupo de lêmures pulando de árvore em árvore, com suas caudas balançando como bandeiras, expressando alegria ou cautela. Essa exibição vibrante das caudas adiciona charme a esses adoráveis primatas e destaca suas interações sociais complexas. Quando os lêmures de cauda anelada se movem em seu lar verde, suas caudas nos lembram de como os animais se adaptam lindamente ao seu ambiente e se comunicam entre si. Quais outras características incríveis dos animais estão esperando para serem descobertas? Fatos incríveis sobre o pica de Ili. Este pequeno mamífero, encontrado nas montanhas Tian Shan, na China em 1983, é uma das espécies mais raras e ameaçadas de extinção do planeta. À primeira vista pode parecer um coelho, mas o pica de Ili é muito menor, com orelhas curtas e um corpo peludo, o que o torna realmente único. Esses pequenos seres geralmente vivem em áreas montanhosas rochosas, onde se adaptam bem ao ambiente frio em grandes altitudes. Infelizmente, a perda de habitat, devido às mudanças climáticas e à atividade humana, representa uma séria ameaça à sua sobrevivência. Devido ao seu estilo de vida discreto e à baixa população, avistar um pica de Ili é um evento raro, o que destaca a importância da conservação de espécies tão incomuns. As pessoas estão trabalhando arduamente para proteger seu habitat, mas será que esses esforços serão suficientes para salvar o pica de Ili da extinção? Você sabia que caranguejos e aranhas podem perder membros? Esse processo incrível chamado autotomia permite que esses artrópodes evitem situações perigosas. Quando sentem a ameaça de um predador, o caranguejo ou a aranha pode voluntariamente soltar um membro, distraindo o atacante e dando a chance de escapar para um lugar seguro. É um pouco como um truque de super-herói, mas tem seu preço. Embora perder um membro possa parecer grave, muitos artrópodes conseguem recuperar a parte perdida com o tempo. O novo membro pode não parecer exatamente como o original, mas permite que o ser continue vivendo e prosperando. A autotomia não é apenas uma estratégia de sobrevivência, ela mostra a incrível adaptabilidade da natureza. Imagine se pudéssemos recuperar nossos membros. Essa habilidade surpreendente destaca a diversidade da vida na Terra, revelando perspectivas fascinantes sobre a evolução e os desafios enfrentados por esses animais resistentes. A natureza não é cheia de surpresas. Você não vai acreditar que sapo é esse do Flashman. Esse incrível anfíbio faz parte de um grupo interessante conhecido como sapos de vidro, famosos por sua pele quase transparente. Essa adaptação especial permite que vejamos seus órgãos internos, tornando-os um verdadeiro espetáculo na natureza. Escondendo-se sob as folhas durante o dia, o sapo do Flashman consegue evitar se tornar presa de predadores famintos. Sua transparência não só serve como camuflagem, mas também desempenha um papel importante na estratégia de sobrevivência. Esses sapos se misturam perfeitamente com as florestas tropicais da América Central e do Sul, onde prosperam em ambientes úmidos. Imagine ver um desses sapos e olhar para dentro. Sua aparência única não só atrai cientistas, mas também inspira esforços de conservação para proteger essas criaturas incríveis e seus frágeis habitats. A natureza não é cheia de surpresas? Você pode acreditar que a cafeína pode causar alucinações. Pode parecer estranho, mas o consumo excessivo de cafeína, cerca de 315 mg, ou aproximadamente 3 xícaras de café forte, realmente pode aumentar os níveis de estresse, como o hormônio cortisol. Esse aumento pode levar a consequências ansiosas, incluindo distúrbios auditivos ou visuais, especialmente se você já estiver estressado. Imagine tomar um longo gole do seu café favorito e, de repente, ouvir sons que não existem. Pessoas sensíveis à cafeína ou que dormiram mal estão ainda mais propensas a esses efeitos inquietantes. Na verdade, quando o corpo está sob pressão devido à falta de sono ou estresse, a cafeína pode intensificar essas sensações, tornando mais fácil entrar em um estado onde realidade e fantasia começam a se misturar. Então, da próxima vez que você for servir a terceira xícara de café, pense 2 vezes.
Não é só o seu coração que pode acelerar. Sua mente também pode pregar peças em você. Quanto de cafeína você realmente consome? Você sabia que os cílios postiços foram criados para o cinema? Em 1916, ocorreu um momento marcante na história da beleza, quando os cílios postiços apareceram pela primeira vez para realçar os olhos da atriz Sina Owen, no filme mudo Intolerância, dirigido por G.W. Griffith. Esses primeiros cílios eram feitos de cabelo humano, o que lhes dava um aspecto natural e permitia imitar o visual luxuoso de cílios longos e volumosos. A inovação visava chamar a atenção do público e adicionar dramaticidade ao filme. Com o desenvolvimento do cinema, a popularidade dos cílios postiços cresceu, tornando-se uma parte essencial de Hollywood e da maquiagem em todo o mundo. Hoje, os cílios postiços estão disponíveis em diversos materiais, estilos e comprimentos, atendendo a todas as preferências e ocasiões. Essa fascinante evolução da beleza não apenas demonstra a criatividade da indústria cinematográfica, mas também reflete as tendências em constante mudança no estilo pessoal e na autoexpressão. O que você acha que fez com que eles se tornassem tão populares? Os vikings realmente usavam capacetes com chifres? Ao contrário da crença popular, a imagem dos vikings com capacetes de chifres é, em grande parte, um mito. Arqueólogos estudaram cuidadosamente os enterramentos vikings e descobriram que esses guerreiros corajosos preferiam capacetes práticos e ajustados, feitos principalmente de ferro ou couro. Esses capacetes foram projetados para proteção em combate, permitindo que se movessem rapidamente e com segurança, ao contrário das versões com chifres, que são muitas vezes retratadas em filmes e artes. A imagem do capacete com chifres provavelmente surgiu no século XIX, influenciada por interpretações romantizadas da cultura escandinava. Embora os capacetes com chifres criem imagens impressionantes, os verdadeiros vikings valorizavam a funcionalidade mais do que a aparência. Então, da próxima vez que você ver um viking com um capacete de chifres, lembre-se de que isso é mais uma ficção do que uma verdade e aprecie a verdadeira engenhosidade do seu equipamento de combate. Você não vai acreditar no que podemos contar sobre o axolote. Esse incrível anfíbio aquático, originário do México, não é apenas uma criatura curiosa com um rosto amigável. Ele desempenha um papel importante em pesquisas científicas e na preservação da biodiversidade. O axolote, muitas vezes chamado de peixe mexicano que anda, é único porque mantém suas características juvenis na fase adulta, um fenômeno conhecido como neotenia. Os cientistas estão especialmente interessados nessa habilidade, pois os axolotes têm notáveis capacidades regenerativas, permitindo que eles recuperem membros perdidos e até partes do coração e do cérebro. Isso os torna um objeto valioso para o estudo da regeneração de tecidos e possíveis aplicações médicas para os humanos. Infelizmente, devido à perda de habitat e à poluição, os axolotes estão à beira da extinção na natureza. Preservar suas características genéticas únicas é crucial, não apenas para sua sobrevivência, mas também para futuras descobertas científicas que podem beneficiar a saúde humana e a medicina. Como podemos proteger essa espécie incrível? Você sabia que os carvalhos têm anos de colheita? Nesses anos especiais, eles produzem muitos bolotas, suas sementes saborosas. Isso não acontece por acaso, é importante para o ecossistema. Após um ano de colheita abundante, muitas vezes vemos uma queda na quantidade de bolotas nos anos seguintes, o que pode afetar animais como esquilos, cervos e pássaros que dependem dessa comida. Quando há menos bolotas, os animais podem ter dificuldade em encontrar alimento suficiente, o que leva à diminuição de suas populações. Mas após anos ruins, o próximo ano de colheita traz um novo começo. Com tantas bolotas, mais animais provavelmente sobreviverão, ajudando as florestas a prosperar e crescer. Não é incrível como os carvalhos sustentam tanto a vida selvagem quanto o meio ambiente? Acredite ou não, Frank Richards foi disparado de um canhão. Este artista de carnaval, conhecido como Canhoneiro Richards, ficou famoso por seus truques extremos que encantavam o público. Seu show incluía números impressionantes como levar um golpe no estômago, um truque que hoje parece quase inacreditável, mas isso não é tudo. Ele realmente foi disparado de um canhão, flutuando no ar, antes de aterrissar em segurança. Essas apresentações ousadas não eram fáceis. Richards as fazia apenas 2 vezes por dia, devido à dor intensa, o que mostrava sua alta tolerância ao desconforto. Nascido em 1881, ele continuou a impressionar o público até sua aposentadoria.
Mesmo com a idade, Richards continuou a surpreender as pessoas com sua resistência e espírito, falecendo aos 81 anos em 1969. Hoje, seu legado vive como um símbolo de coragem e entretenimento da era de ouro das apresentações de carnaval. Você consegue imaginar como seria ver esses truques incríveis ao vivo? Descubra a história única dos prédios residenciais soviéticos. Estruturas como os Khrushchevkas e os Teplushki mostram a ousadia da arquitetura urbana da época soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, a URSS enfrentou uma grande escassez de moradias devido ao rápido crescimento populacional e às destruições causadas pela guerra. Para resolver esse problema, arquitetos soviéticos adotaram projetos eficientes, resultando na construção de prédios de painéis de concreto e tijolos. Conhecidos pelo seu estilo utilitário, esses complexos habitacionais eram construídos de forma rápida e econômica, permitindo que muitas famílias tivessem um lar. As Khrushchevkas, nomeadas em homenagem a Nikita Khrushchev, se destacavam pela sua simplicidade e áreas residenciais pequenas, acomodando um grande número de moradores em espaços compactos. Embora muitas vezes carecessem de luxo, esses prédios foram um passo importante para fornecer habitação urbana a milhões. Mesmo hoje, eles permanecem como um símbolo daquela época, e muitos ainda estão de pé em cidades que antes faziam parte da União Soviética. Quer saber como esses apartamentos impactaram a vida da comunidade? Mergulhe na sua história.